O julgamento começou ontem à noite com a leitura do relatório. A sessão foi aberta pelo presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes. Em seguida, o ministro Herman Benjamin, relator da ação, julgou improcedente a AIG 154781, uma das 4 ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer. O ministro relator alegou que os fatos citados nela estão contemplados em outras ações. Eu estou julgando improcedente esta ação eleitoral. O que significaria dizer que os eminentes advogados inscritos especificamente para esta ação possivelmente dispensariam a sustentação oral. Os pontos são singelos e, além disso, alguns desses pontos estão repetidos nas outras ações. Em seguida, o ministro Herman Benjamin, relator da ação, leu o resumo do relatório com cerca de 300 laudas. Os representantes descrevem como abuso de poder político as seguintes condutas. Primeiro, desviar a finalidade de pronunciamentos oficiais. Segundo, manipular a divulgação de indicadores socioeconômicos. Terceiro, usar indevidamente prédios e equipamentos públicos para a realização de atos próprios de campanha. Em seguida, veicular publicidade institucional em período vedado. Quanto ao abuso de poder econômico, os representantes apresentam os seguintes argumentos fáticos. Primeiro, realização de gastos de campanha em valor que extrapola o limite informado. Segundo, massiva propaganda eleitoral levada a efeito por meio de recursos feridos ou geridos por entidades sindicais. Terceiro, transporte de eleitores de maneira ilegal. Quarto, financiamento de campanha, aspas, financiamento de campanha mediante doações oficiais de empreiteiras contratadas pela Petrobras como parte da distribuição de propinas, fecho aspas. Alegando que aspas, sofisticado esquema de arrecadação ilegal de dinheiro público foi montado para obter, a partir de contratos mantidos com a Petrobras, cifras milionárias em favor das agremiações partidárias, cujos recursos permitiram a captação de votos em favor dos candidatos e dos partidos, fecho aspas. A palavra foi repassada aos advogados de acusação. Os 2 representantes do PSDB tiveram 7 minutos e meio cada um na tribuna. Os advogados de defesa de Dilma Rousseff e de Michel Temer tiveram 15 minutos. Na sequência, a palavra foi repassada ao representante do Ministério Público. O procurador Nicolau Dino disse que o conjunto de provas evidenciam abuso de poder econômico e político e pediu a cassação da chapa Dilma Temer. A prova evidencia que houve um gasto de campanha não realizado de forma transparente, burlando-se o controle da Justiça Eleitoral em relação à real destinação dos recursos que teriam sido formalmente canalizados para serviços graves e congêneres. Então, senhor presidente, concluindo, há elementos robustos que evidenciam a prática de abuso de poder econômico e, portanto, a justificar, nos termos da legislação eleitoral, a cassação da chapa, a cassação da chapa como um todo. Ainda na sessão desta terça-feira, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral rejeitaram 4 preliminares dos advogados das partes envolvidas na ação. As 3 primeiras delas foram apresentadas pela defesa da ex-presidente Dilma Rousseff e a outra pela defesa do presidente Michel Temer. A primeira delas alegava a impossibilidade do TSE rejeitar o diploma de presidente da República. O relator rebateu. Em nenhuma das 4 ações conexas se pretende julgamento de natureza criminal, mas sim da legitimidade e lisura do processo eleitoral que resultou na eleição dos candidatos da chapa da coligação com a força do povo. Rejeito, portanto, a preliminar de, aspas, impossibilidade de o Tribunal Superior Eleitoral julgar presidente da República, fecho aspas. A segunda preliminar rejeitada indicava a necessidade de extinção da AM 761 e da representação 846. Herman Benjamin justificou que as ações já estão reunidas para instrução e julgamento conjuntos. É possível a litispendência entre feitos eleitorais quando há
identidade da relação jurídica base das demandas, inaugurando novo standard para tal pressuposto processual negativo no âmbito da Justiça Eleitoral. A terceira preliminar defendia a perda do objeto do julgamento, porque o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff já foi cassado em processo de impeachment. O relator discordou. Verifica-se, por um lado, que existe pertinência na alegação da perda de objeto somente quanto à representação, uma vez que há pedido expresso na AIME para a aplicação da sanção de inelegibilidade, para a qual, sem dúvida, subsiste o interesse processual. A última preliminar, rejeitada por unanimidade, alegava inversão da ordem das testemunhas ouvidas no processo. Não existiu nenhuma inversão no depoimento de testemunhas, pois a ordem legal prevista no artigo 22, inciso 7º, da lei complementar, repita-se, é ouvir as testemunhas do juízo após a inquirição das testemunhas das partes. E o repórter João Fagundes Neto está com o analista eleitoral do TSE. Boa tarde, João. Boa tarde, Érica. A gente volta a falar dessa sessão de hoje, que durou mais de 4 horas. O relator, ministro Herman Benjamin, ainda não concluiu o voto. Qual análise você faz dessa sessão de hoje, Alencastro? Hoje pela manhã, o ministro relator, Herman Benjamin, passou a sessão inteira demonstrando em seu voto que as provas por ele admitidas, os depoimentos orais, as provas documentais, todas elas foram provas lícitas e com relação ao que foi pedido na petição inicial. Esse foi o objeto de todo o voto que ele proferiu nessa manhã, enfrentando as 3 preliminares que ele mesmo disse que já se confundem com o mérito da ação. Agora, os ministros já calculam que vão precisar de mais tempo para o julgamento. Amanhã a sessão vai ser estendida. Quais os horários? Sim, o ministro-presidente convocou uma sessão extraordinária para amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã. Com um detalhe, a sessão de hoje já foi suspensa, foi na verdade finalizada, porque há sessão no Supremo Tribunal Federal à tarde e também no Superior Tribunal de Justiça. Amanhã não, o ministro Gilmar Mendes convocou a sessão para as 9 horas da manhã e o tribunal, o TSE, irá se estender no julgamento desse processo, se precisar, durante o dia todo, inclusive durante a tarde. Agora, você mesmo já explicou que os ministros aqui compõem as outras cortes, tanto o STJ quanto o STF. Como fica o trabalho, então, essa divisão? O próprio presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, declarou hoje na sessão que irá conversar com a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, para que os ministros que compõem aqui o TSE, lá do Supremo, e são 3 e 2 do STJ, possam dar prioridade a essa ação que ele mesmo nominou como a ação mais importante que o tribunal tem a resolver nesses dias. De maneira que, se a sessão tiver que ir amanhã o dia inteiro, o Supremo saberá conceder essa prioridade ao TSE. Obrigado, Alencastro. E eu termino dizendo que pode haver também sessão extraordinária na sexta-feira, caso seja necessário. Érica. Obrigada, João.